Bom, primeiro ponto, cenário. Ou seja, com base em que momento da nossa história em relação ao direito e em que momento da nossa história social a gente se encontrava quando o Código de Processo Civil de 2015 começou a ser concebido lá atrás, na época do anteprojeto, porque esse texto que nós temos hoje, ele é fruto de um anteprojeto que começou a ser construído no final de 2009 e começo de 2010, tramitou no Congresso Nacional por muito tempo, né, sobretudo na Câmara dos Deputados. Talvez não tenha sido tão debatido assim nesse período que ele tramitou, porque ele tramitava e parava. Às vezes a gente ficava com dúvidas sobre se saber se o processo legislativo teria segmento ou não, mas o fato é que ele ficou muito tempo tramitando no Congresso Nacional. As bases que foram consideradas, né, muitas delas são datadas de 2009 e 2010. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E naquele contexto, o Código de 73 contava então com 37 anos de vigência. E nós não iríamos fazer um anteprojeto de reforma do Código de 73. Então a ideia era tentar formular um rascunho, um esboço a ser depois melhorado, aprimorado, porque essa é a função de um anteprojeto na tramitação do Congresso Nacional, mas que tivesse por finalidade servir, primeiro, ao direito material, ao direito substantivo, e também à sociedade. E é evidente que tanto o direito material ou substantivo, quanto a sociedade que nós tínhamos, né, em 2009 e 2010, como aliás a que temos hoje, já é muito diferente daquela que existia quando o Código de 73 surgiu. Né? Hoje nós vivemos em um momento, os teóricos, né, das ciências sociais, eles costumam dizer que a gente vive numa sociedade em que tudo muda muito rapidamente, é a sociedade da fugacidade, sociedade da urgência, né? E isso é assim não apenas do ambiente tecnológico, né? Isso é assim também na seara contratual, no âmbito do direito de propriedade, no direito de família nem se fala, né? Enfim, nós vemos tudo mudando muito rapidamente e isso acaba exigindo da gente uma adaptação constante ao novo. Né? Então, não raro, figuras jurídicas que a gente estudou há 1 ano ou há 2 anos, depois de pouquíssimo tempo, parece que aquilo ficou defasado. Mas não é que ficou defasado, é que aquela estrutura jurídica ela tem que se adaptar a essa realidade cambiante. Né? Não por acaso, né, os teóricos dizem que nesse ambiente que eles chamam de pós-modernidade, nós temos ansiedade, frustração e cinismo como marcas dessa sociedade moderna. Por quê? Porque tudo muda muito rapidamente e a gente vive ansioso, buscando exatamente se ajustar a esse novo. Eu tenho certeza, claro que não todos vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, ao sair daqui, vão dar uma olhadinha ali no noticiário para ver o que é que mudou. Se caiu o presidente, não caiu o presidente, se mandaram prender alguém. Né? Por quê? Porque a gente não dá conta das mudanças, eu não sei nem qual é a última crise política, né? Porque todo dia tem uma novidade. Né? Mas isso é sintomático, isso está acontecendo nesse momento político triste que a gente vive hoje, mas é uma característica marcante da sociedade moderna. Né? Esse é o cenário, e se o cenário é esse, isso acaba impondo um novo modo de formular a própria legislação. Né? Eu me lembro de quando eu era criança, eu via nas gôndolas de mercado produtos vencidos à venda com desconto. Né? Então tinha passado o prazo de validade de um produto alimentício e ele continuava à venda, só que com desconto, e estava tudo bem. Né? Ninguém reclamava, pelo contrário, a pessoa ia e comprava muitas vezes aquele que já era vencido e se valia do desconto. Né? Então a gente tinha uma outra preocupação em relação a determinados direitos, a gente não pensava que existia um direito do consumidor. Né? Na faculdade de Direito que eu fiz, eu fui a primeira turma, né, que teve a disciplina de Direito Ambiental. Né? Durante muito tempo a gente nem pensava nessa figura. Né? Não existia lide, digamos assim, relacionada ao meio ambiente, tal como a gente percebe hoje. E as situações, os problemas, eles eram mais singelos. Né? Eles não mudavam tão rapidamente e não careciam de tantos outros conhecimentos para serem resolvidos. Mas como isso vem sendo mudado nos últimos anos, sobretudo talvez na segunda metade ali dos anos 70 para cá,
do século passado, né, isso acaba impondo ao legislador formular textos diferentes. Então o legislador começa a falar em textos, ou começa a formular normas com textos com conteúdo vago e indeterminado, né? Então antigamente, quando a gente buscava saber se um contrato ou uma cláusula contratual era nula, a gente ia ao Código Civil e ali estava escrito que era nulo o ato jurídico quando ilícito o seu objeto, né? Ou seja, as hipóteses de nulidade eram taxativas e eram muito restritas. Mas diante de situações como essa, com as quais a gente se depara hoje, é evidente que esse modo de elaborar normas, ou de textos dos quais a gente vai extrair normas, já não é mais suficiente, ele já não basta mais. Daí a necessidade de um legislador, e isso a gente não sabe se é consciente ou inconscientemente, formular textos de maneira diferente, e daí aumenta a quantidade de textos com conteúdo vago e indeterminado. Então, nas relações de consumo, por exemplo, se eu consulto ali o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ali está escrito que anula a cláusula abusiva. Ora, o que é cláusula abusiva? Eu não estou mais diante de uma figura típica ou taxativa como aquela que informava o Código Civil, seja o de 16, seja o de 2002. Então o modo de formular esse texto é diferente. Esse é um exemplo bastante corriqueiro, mas isso acontece em muitas leis dessas novas, que foram surgindo sobretudo após a Constituição de 88, né? Especialmente após a Constituição de 88. Perceba que nesse caso, o que é uma cláusula abusiva, o sentido de cláusula abusiva vai ser construído no processo, né? Eu, quando estudei conceito de sentença, estrutura da sentença, elementos da sentença, o meu professor dizia, e não era errado o que ele dizia, pelo menos para aquele contexto, que sentença era apenas premissa maior, premissa maior, premissa menor, e uma conclusão, um silogismo, né? Então, era uma operação, como dizia ele, quase matemática. Não tem como errar. Como 2 mais 2 são 4. E no contexto do novo Código de Processo Civil, com o qual se preocupou com o novo Código de Processo Civil, né, a gente já não tem mais 2 mais 2 é igual a 4, porque eu não tenho 2. Né? O juiz não tem para decidir um ambiente fático facilmente compreensível. Né? Na verdade, o que é cláusula abusiva aqui em Curitiba hoje pode não ser, o mesmo contrato pode não ser considerado, a mesma cláusula pode não ser considerada abusiva em Maringá, de onde eu venho, hoje. O que é considerado cláusula abusiva hoje pode não vir a ser considerada cláusula abusiva ano que vem aqui em Curitiba, porque tudo depende das circunstâncias fáticas e tudo depende do próprio conteúdo que o juiz, nesse caso, vai dar no curso do processo a esse dispositivo legal, né, o sentido de cláusula abusiva. Né? Nós também vivemos em uma época em que aumentam cada vez mais as chamadas cláusulas gerais. Para ficar um exemplo do direito civil, o artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, diz que anula a disposição contratual, né, que ferir a função social do contrato. Os civilistas não conseguem definir com precisão o que é a função social do contrato, justamente porque é uma cláusula geral. Né? Mas percebam a gravidade dessa cláusula geral. É nula a cláusula que feri-la. Né? E por que isso é assim? Justamente por conta daquilo que eu mencionei aos colegas antes. Né? Essa realidade social e econômica cambiante acaba exigindo esse modo de fazer esses textos. E temos, por fim, né, desse sentido de norma jurídica, os princípios jurídicos. E aqui é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de princípios jurídicos, não estamos falando apenas, e tão somente, daqueles princípios como meios supletivos de lacunas, que eu, por exemplo, estudei na faculdade, durante muitos anos mesmo após a faculdade, e tenho certeza que muitos de vocês também estudaram assim. Aqueles princípios que a gente invocaria somente após a analogia falhar com o meio supletivo de lacuna, os costumes falharem, daí eu ia aos princípios gerais do direito. Né? Então, isso é um modo de estudar princípios que, embora a gente não possa qualificá-lo de errôneo para aquele momento, não é o mecanismo de que nós falamos hoje quando falamos de princípios. Modernamente, a doutrina e assim também a jurisprudência, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça virem decidindo com base nesse modo de pensar todos os dias. Quando a gente fala em princípios, a gente fala em um determinado tipo de estrutura jurídica da qual eu vou extrair uma norma. Né? Então eu não digo mais que eu estou diante de conflito entre direitos previstos em regras, mas diante de conflitos de direitos previstos em disposições que têm conteúdo de princípios. Então é nesse contexto, por exemplo,
se fala, sei lá, do conflito entre liberdade de expressão daquele que quer escrever o livro e o direito à proteção da intimidade daquela pessoa famosa a respeito da qual o livro vai ser escrito. O livro vai ser escrito. Nesse caso, percebam, eu não estou diante de um conflito de direitos previstos em regras, né? Em que incidiria aquilo que alguns autores falam de tudo ou nada. O pessoal que chegou, que está em pé ali atrás, tem lugares aqui na frente, se puderem descer. Né? Por quê? Porque o conflito entre disposições que têm essa estrutura exigem daí, então, um modo diferenciado, peculiar de formular a construção da solução jurídica. Exige e, de fato, dá mais trabalho ao juiz, mas não apenas ao juiz. O professor Willis Santiago Guerra, professor na pós-graduação em São Paulo, na PUC, ele diz que, nesse contexto, diante de uma sociedade tão cambiante e complexa como essa que nós temos hoje, e diante desses ingredientes jurídicos, textos com conteúdo vago indeterminado, cláusulas gerais e princípios jurídicos, aumenta sobremaneira o processo, porque é no processo que eu construo a solução jurídica. Eu sou de uma geração que, quando as pessoas perguntavam para a gente assim, escuta, mas eu tenho direito ou não tenho direito? A gente ia à lei para pesquisar se a pessoa tinha direito ou não tinha direito. Não que hoje eu não faça isso, mas quanto mais o tempo passa, quando alguém vem e me pergunta, eu tenho direito ou não tenho direito? Eu recorro à lei, mas cada vez mais recorro à jurisprudência para saber se o direito existe ou não. Por quê? Porque a jurisprudência é esse conjunto de decisões que vão resolvendo casos. E o sentido do direito vai sendo construído no curso desses processos em que são deliberadas e são preparadas essas decisões. Né? Por quê? Porque eu não tenho um texto que já me resolve o problema, e o texto já não me resolve o problema porque os problemas sociais e econômicos mudam o tempo todo e são cada vez mais complexos. Então, fundamentalmente é isso. Né? Esses dias atrás eu estava ouvindo uma palestra de um amigo, né, e ele me lembrou da minha situação pessoal. Né? Eu comprei minha primeira linha telefônica, olha só, minha primeira linha telefônica eu comprei num consórcio. O pessoal muito novo não sabe o que é isso, consórcio de linha telefônica. Eu paguei 12 vezes, fui sorteado no 7º mês. Meu primeiro número de telefone. Antigamente, ter linhas telefônicas, um monte de linha telefônica era sinal de riqueza, porque as pessoas alugavam linha telefônica. Hoje é sinal de pobreza. Né? Esses dias atrás me ligaram, alguém me ligou, e a hora que eu atendi, eu falei, alô, a pessoa falou assim, é TIM ou Vivo? Eu falei, é tal, né? Daí a pessoa desligou. Daí ela me ligou de novo, desculpa, que eu estava te ligando no telefone da outra operadora, então agora eu peguei, né, para não precisar pagar. Não é? Veja como as coisas mudam, os valores mudam, e o direito tem que se ajustar a isso. Então, olha só, isso me parece algo importante. Algumas pessoas dizem assim, mas por que é que o novo CPC se preocupa tanto com esse tal de contraditório? Por que o novo CPC se preocupa tanto com essa tal de fundamentação das decisões judiciais, ou o modo como se fundamenta a decisão judicial? Por que o novo Código de Processo Civil se preocupa tanto com a questão do modo como a jurisprudência é construída, se ela pode ou não ser alterada, e como vai ser alterada, etc.? Pura e simplesmente porque o sentido do direito é construído no processo. Né? E a jurisprudência é digamos, usando uma expressão bastante ampla, conjunto dessas decisões. Essas conclusões que a gente vai construindo dia a dia no processo, elas vão sendo consolidadas, ou pelo menos é o que se espera, na jurisprudência. Então a jurisprudência é, sem dúvida, um fenômeno importante. Não se privilegia a jurisprudência. Veja, o novo CPC, rigorosamente, não é ele o condutor do modo como a jurisprudência se tornou importante. A jurisprudência já é importante. O novo Código de Processo Civil tenta, dentro dos limites de uma lei, porque não é só a lei que resolve isso, é evidente, mas dentro das limitações legais, ou do que a lei poderia fazer, tenta pôr um pouco de ordem nesse caos. Né? Porque hoje o que a gente vive é, de fato, um caos. Né? Esses dias atrás um colega meu comentava sobre um ministro, eu não sei quem é o ministro que usou essa expressão, o próprio ministro do STJ dizendo que a jurisprudência do STJ é uma jurisprudência banana bolt. Né? E isso faz sentido, né? Porque não é engraçado isso? Você entra na brincadeira do banana bolt sabendo que vai ser derrubado, e o sentido da brincadeira é você ser derrubado. Né? Isso me faz lembrar, por exemplo, quando surgiu muitos anos atrás
a súmula 211 do STJ. Não sei se alguém se lembra dessa súmula, que tem a ver com a ideia de pré-questionamento ficto, que exige que quando você interpõe recurso especial, você peça no teu recurso especial a declaração, o reconhecimento da nulidade da decisão por falta de fundamentação, etc. Ou seja, o afastamento da ideia de pré-questionamento ficto que está na súmula 356 do Supremo. Quando essa súmula surgiu, a súmula 211, aquela súmula foi aplicada de imediato a todos os recursos especiais pendentes. E todo mundo que havia interposto recurso especial naquela ocasião, com base no entendimento até então dominante, porque essa súmula surgiu, embora eu concorde com a orientação, com a conclusão dela, né? Essa súmula surgiu numa época em que a jurisprudência do próprio STJ ainda era controvertida, né? Aquele entendimento se aplicou a todo mundo, ou melhor, a todos os recursos especiais que estavam ali e que não observavam aquele entendimento sumulado. Jurisprudência banana boat, né? E a gente vê isso, lamentavelmente, acontecendo todos os dias, né? E não apenas jurisprudência banana boat, a gente vê as orientações jurisprudenciais, as mais diversas, mesmo nos círculos mais restritos. Para ficar num exemplo recente, que aconteceu ontem e anteontem, sei lá se não foi ontem e anteontem, foi nos últimos dias, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal disse que era para a pessoa competente do Congresso Nacional instaurar um processo de impeachment contra uma determinada pessoa, né? No dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, agora eu perdi até a noção do tempo, um outro ministro do Supremo, do mesmo tribunal, disse que não, o Supremo não pode interferir em questões dessa natureza. Poxa, mas são 11 ministros, né? São 11 ministros. Então percebam o momento em que nós vivemos. E o novo Código se preocupa com isso. Mas, se esse é o contexto, e é por isso que o novo Código tem esse jeitão dele, vamos chamar assim, né? Ele é assim estruturado, ele se move dessa maneira, né? E por isso, perceba, a gente tem que, quando eu quero saber como uma pessoa é, eu procuro saber qual a história dela, de onde ela veio, né? Qual a história de vida dela, para saber por que a pessoa é assim. Então, a mesma coisa acontece, me parece, com o novo Código de Processo Civil, né? Mas tem um dado que me parece relevantíssimo e tem que ser por nós considerado também, que é o de vivermos num Estado constitucional, democrático e de direito. Está lá no artigo 1º da Constituição. E a gente assiste, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15 anos, em um momento em que se passa a reconhecer a força normativa e a supremacia da Constituição, né? Eu me lembro de muita gente antigamente que estudava direito constitucional, mesmo após a Constituição de 88, logo ali no começo da vigência da nossa Constituição de 88, tinha gente que dizia que esse negócio de direitos fundamentais não ia pegar, né? Então não, vamos estudar direito constitucional aqui, se preocupando com a estrutura do Estado, como é que o Estado se organiza. Vamos, até esses dias atrás, mas isso é algo muito recente mesmo, muita gente defendia, gente boa no âmbito do direito constitucional, que os direitos, os direitos fundamentais diriam respeito apenas à relação entre as pessoas e o Estado, que os direitos fundamentais previstos na Constituição não se aplicariam nas relações entre particulares. Gente, isso é algo muito recente. Aqueles de vocês que têm acompanhado a evolução do estudo do direito constitucional sabem que até bem pouco tempo atrás tinha até uma controvérsia a respeito disso. Hoje nem controvérsia, mas isso é recente. E eu digo mais para vocês: se vocês pesquisarem na jurisprudência dos tribunais superiores, Supremo e Superior Tribunal de Justiça, vocês vão perceber que, por exemplo, dignidade da pessoa humana era tema pouco versado no ambiente da jurisprudência desses dois tribunais. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, até mais ou menos 2003, 2004, tem poucas decisões que, em sua ementa, fazem referência à dignidade da pessoa humana. Vocês podem constatar isso pesquisando nas suas casas, daqui a pouco no escritório amanhã cedo, para vocês conferirem isso, né? Alguma coisa aconteceu, mais ou menos ali em 2003, que fez com que nós dessemos atenção a esse negócio, né? Alguns amigos meus dizem que o que marcou esse movimento foi o surgimento do novo Código de Processo, do novo Código Civil de 2002, e o Código Civil de 2002
teve esse influxo que a gente está tendo agora no processo civil. Né? Então o pessoal começou a estudar as novas figuras, as novas estruturas, o que é esse negócio do artigo 401, o que é isso do artigo 187, e um movimento daquela época, que hoje a gente nem fala muito dele, porque ele já é sedimentado, não é um movimento, foi conhecido como constitucionalização do direito civil, ou constitucionalização do direito privado. Não sei se vocês, certamente vocês já ouviram falar disso. Né? Isso é uma coisa interessante, percebam. Foi nesse contexto do novo Código Civil, 2002, 2003, em que se passou a defender a constitucionalização do direito privado, como se o direito privado pudesse viver separado, alijado da Constituição. Percebam como isso é algo recente entre nós. Né? Antigamente, eu dava um exemplo em sala de aula, mais ou menos assim, olha, se o juiz sentencia com base em um documento juntado por uma das partes, sem ouvir a outra, o que é que ele viola? Todo mundo, o artigo tal do CPC. Né? Quando eu comecei a dar aula na graduação, na escola, na faculdade, em 1995, por ali, né? Fazia essa pergunta, as pessoas respondiam assim, não, é aquele artigo que fala da vista obrigatória, que está lá no Código de Processo Civil. Hoje, se eu faço a mesma pergunta, ninguém responde isso. O que é que todo mundo responde? Foi violado contraditório. Né? Então, houve uma época, no âmbito do processo civil, inclusive, né, em que a gente recorria a disposições constitucionais quase como que para esclarecer dúvidas de interpretação da lei processual. Putz, eu estou aqui com uma dúvida entre o artigo tal e o artigo tal do CPC. Né? Como é que eu vou interpretar? Na dúvida, vou à Constituição como se fosse um critério para solver antinomias. Olha só que interessante, era uma fonte, aspas, secundária. Eu ia depois. Quando, na verdade, hoje, a Constituição é o ponto de partida de qualquer interpretação e aplicação de qualquer disposição, seja o Código Civil, seja o Código de Processo Civil e outras leis que nós fazemos. Então, isso é importante. Né? Então, o processo, num determinado momento, ele começa a ser visto, né, como algo que é inserido nesse contexto. E percebam como isso se casa com as preocupações que eu mencionei há pouco. Se nós levamos a sério isso que está escrito no artigo 1º da Constituição, né? Se nós levamos a sério que ela tem força normativa, ou seja, não é uma mera carta de intenções, e se nós levamos a sério a ideia de que ela tem supremacia, ou seja, eu não posso interpretar contra a Constituição, eu tenho que aplicar a Constituição, eu tenho que levar a sério também a ideia de segurança jurídica, porque eu vivo num Estado de Direito. E quando eu falo em Estado de Direito, eu penso inevitavelmente na ideia de segurança jurídica, na ideia de previsibilidade, na ideia de saber o que é o direito e na ideia de estabilidade. É nesse contexto de previsibilidade e de estabilidade que a gente volta a falar da preocupação com a fundamentação da decisão judicial. Né? Então, eu tenho que saber qual é o meu direito, e eu só sei qual é o meu direito recorrendo a essas decisões judiciais que formam a jurisprudência. E é ali, nessas decisões judiciais, que vai ser construído o sentido do direito. E isso tem que ser feito acorde com essa preocupação, a ideia de segurança jurídica. E também a estabilidade. Né? Também a estabilidade. Então eu não posso ter essa mudança de jurisprudência todos os dias, de qualquer maneira. Né? E lamentavelmente a gente vê isso acontecendo mesmo no contexto do novo Código de Processo Civil. Ele começou a ser aplicado com muita resistência, como a gente vai falar agora. E além disso, democracia. Estado democrático de direito. Democracia, no âmbito do processo civil, interessa para nós, por quê, sobretudo? Porque eu tenho o direito de participar ativamente dos destinos do processo. Eu tenho o direito de participar e de influir no modo como o juiz vai decidir. Né? Direito à influência. Com base nessa ideia, a gente começa a revisitar alguns princípios constitucionais do processo, como o próprio contraditório. O próprio princípio do contraditório passa a ser relido. Né? Deixa de ser pensado apenas como aquela ideia de... a gente dava o exemplo de contraditório na escola antigamente, a citação. Né? Não, o réu é citado no processo, o exemplo do contraditório. Essa é uma visão que não é errada, mas é limitada, acanhada do contraditório. Contraditório não é apenas isso do ponto de vista formal. Fala-se hoje em contraditório substancial, como contraditório como participação, como modo de participação, direito à influência, direito a construir junto, claro, de maneiras diferentes, é evidente, porque o juiz é o juiz, a parte é a parte,
mas direito de participar de maneira decisiva da construção da solução jurídica. Né? E além disso, e é talvez o mais importante, que é a síntese daquilo que nós chamamos de Estado constitucional, a preocupação com a concretização de direitos fundamentais. Porque se o Estado fosse só democrático de direito, sem se preocupar com os direitos fundamentais, a gente poderia ter qualquer coisa, menos um Estado constitucional. Talvez a base de tudo, ou o que tempera tudo, seja essa preocupação com os direitos fundamentais. E é nesse momento, né, e é um momento recente esse, é o momento que a gente vivia logo ali no limiar do início dos trabalhos da elaboração do anteprojeto, que se começa a preocupar, ou se pensar no processo, não apenas como um meio de realização de direitos, um meio de realização de direitos fundamentais, mas começa a se pensar o processo como um lugar em que se realizam, no próprio processo, direitos fundamentais. Veja, o processo não é apenas um meio de realização de direitos, inclusive direitos fundamentais. O próprio processo é espaço em que nele se realizam direitos fundamentais. Vejam, isso, em síntese muito apertada, é aquilo que informou o anteprojeto, depois o projeto e o pessoal que foi trabalhando, muitos do que foram trabalhando na formação do projeto no Congresso Nacional. Me parece que a gente não entender isso daqui, a gente não vai entender muita coisa, que a gente vai trabalhar como exemplo agora, né? Então essa é a primeira parte da minha exposição. Segunda, eu vou destacar com vocês alguns exemplos de algo que eu considero relevante, que merece ser por nós estudado. É um desafio, né? Em todo lugar que eu tenho ido conversar sobre o novo código, eu estou assustado, as pessoas estão assustadas, a gente vê gente com muito boa vontade, é uma coisa que me anima, sobretudo no contexto aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, nos lugares que eu tenho ido, o pessoal está animado. Lógico, o pessoal está preocupado, mas o pessoal está ansioso para ver muita coisa funcionando. Opa, será que isso vai dar certo? Espero que dê, etc. Né? Mas é, como disse, um problema que a gente tem que resolver é a circunstância de isso tudo que está acontecendo depender de princípios, ou de conceitos, ou de estruturas que nós estamos formando. Esse sujeito que está aí na foto, chamado Zingonbaum, e ele disse, tempos atrás, que a gente vive no que ele chama de interregno. Interregno, na época antiga, era aquele momento na história em que uma determinada região ficava sem rei, sem imperador. E nesse momento a gente ficava sem saber qual era o direito também, né? Porque havia uma confusão entre o Estado, o rei e o próprio direito. E isso era interregno. Era uma época, dizia ele, em que aquilo que a gente pensava antigamente como a solução dos nossos problemas já não serve mais. E as soluções para os problemas ainda não foram inventadas. Esse é o interregno, diz ele. E me parece que nós vivemos hoje no interregno, não apenas no âmbito dos problemas da sociedade como um todo, mas também no âmbito do direito, e mais, no âmbito do direito processual civil. Ou seja, conceitos tradicionais não explicam muito do que a gente vai estudar daqui por diante. Conceitos tradicionais que nós entendíamos como verdadeiros dogmas, alguns deles sequer não têm aplicação. Sequer têm aplicação, melhor dizendo. Né? E os novos conceitos, muitos deles não foram ainda formulados. Esse é o interregno. E esse é o desafio que nós temos que enfrentar e temos que superar. Bom, o novo CPC é assim estruturado. Uma parte geral, né? E uma parte especial que contém processo de conhecimento e cumprimento de sentença, ali inserido procedimentos especiais, processo de execução e processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais e inseridos os recursos. O que é interessante destacar aqui? Primeiro, a existência de uma parte geral. Embora muita gente critique isso, a comissão que elaborou o texto pensou que era conveniente estabelecer ali algo que era uma parte geral, e isso por uma razão muito interessante. Ou seja, o Código de Processo Civil de 73, ou nós mesmos, nos acostumamos a estudar as figuras do direito processual sob o ponto de vista do processo de conhecimento. Né? A gente não dava muita bola para tutela cautelar, não dava muita bola para processo de execução. Quando a gente ia estudar a natureza jurídica da jurisdição, por exemplo, olha só, muita gente boa na doutrina, que surgiu no contexto do Código de 73, dizia que um dos caracteres da jurisdição era a coisa julgada. Né? Para muita gente é um dos caracteres da jurisdição.
A coisa julgada. Ora, mas não há coisa julgada na execução. E no processo cautelar, pode até se falar que há coisa julgada, mas não da mesma maneira que há no processo de conhecimento, por exemplo. A gente estudou condições da ação, as teorias da ação de uma maneira geral, sob o ponto de vista do processo de conhecimento. E tudo que ia para o processo de execução era algo meio que adaptado ali. Um puxadinho, né? Que eu ia colocando ali no final, né? Uma emenda. Era tudo ajustado, porque a gente não pensava em uma ideia de teoria geral que valesse para todo o processo, né? Olha só, uma outra coisa que me parece curiosa, que muita gente boa também, né? Chegava a dizer que não havia contraditório no processo de execução. Muita gente boa, não estou falando que tem uma gente ruim, que a pessoa não sabe direito, não sabe o processo. Não, era mais ou menos até lugar comum. A pessoa dizia, não, contraditório tem só no processo de conhecimento, no processo de execução, não. Né? Então, olha só, isso é algo recente, não é algo de milhares de anos atrás. Né? Então, tudo isso vem sendo modificado. Daí a ideia de se pensar em uma parte geral, que explique alguns institutos fundamentais de maneira a aplicá-lo dentro do possível a todas as modalidades de processo. Tem algo que me parece que ficou talvez estranho na parte geral, que é aquilo que durante a tramitação do novo Código de Processo Civil no Congresso Nacional se chamava de tutela de urgência e de evidência. Na versão final que nós temos como lei aprovada e está em vigor, a chamada tutela provisória, que abrange tutela de urgência, tutela da evidência, e a tutela da urgência, a tutela cautelar e tutela antecipada. Né? Talvez, eu penso isso, né? Eu tenho a impressão de que isso talvez devesse ficar na parte especial. Mas de todo modo está ali na parte geral. Né? Não está colocado aqui na parte especial, está ali dentro da parte geral. E algo que merece também nota, aqui na parte especial, e muita gente não dá devida atenção a isso, é o fato de recursos estar no finalzinho do código. É uma sutileza isso. Mas se vocês se lembrarem, no Código Revogado, o recurso estava lá no começo, entre aspas, né? Antes de execução. Então a gente pensava em execução, no contexto do Código Revogado, como algo que só poderia acontecer depois de a gente obter certeza acerca da existência do direito. Né? Não sei se alguns de vocês vai se lembrar, mas até antes da reforma de 2006, né, no código, pela qual passou o Código de 73, os embargos à execução tinham efeito suspensivo automático. Ok, havia penhora, mas feita a penhora, daí então abria-se prazo para o executado embargar a execução, e qualquer coisa que o executado alegasse, não paguei porque chovia no dia do vencimento da dívida, suspendia a execução. Qualquer que fosse, era sempre efeito suspensivo. Aliás, a lei usava, os embargos terão sempre efeito suspensivo. Isso mudou em 2006. Né? Por quê? Porque se preocupava com essa ideia de obter certeza. Eu tenho que ter segurança quanto a saber se o devedor deve mesmo. Né? Somente depois disso é que pode a espada da justiça pesar sobre a cabeça do devedor, para usar uma linguagem coloquial antiga. Percebam como isso mudou. Execução está antes de recursos. Né? Isso tem algum significado. Tinha um significado mais incisivo, por assim dizer, até o finalzinho da tramitação do projeto do novo Código de Processo Civil. Mas nos 46 ali, já na prorrogação do jogo, do segundo tempo, né, eles mantiveram a regra segundo a qual a apelação tem efeito suspensivo, ou seja, a sentença não produz efeitos de imediato. Eu entendo, contudo, que essa regra é bem temperada no novo código, como nós veremos na sequência. Bom, feita essa apresentação inicial, eu quero passar alguns destaques. Eu vou colocar os artigos na tela, mas a gente não vai ficar lendo os artigos, é evidente. Eu vou mencionando por temas. No entanto, achei conveniente colocar os artigos, o pessoal gosta de anotar. Né? Claro que outras pessoas, o Evaristo, outros colegas que estivessem aqui no meu lugar hoje, talvez uns colocariam outros que eu não coloquei e alguns não colocariam alguns que eu coloquei. Né? Cada um tem ali uma predileção, acham que algo é mais importante que o outro e assim sucessivamente. Eu serei bastante breve na referência a cada um desses dispositivos, tá certo? Né? Eu vou embora só amanhã cedo, então eu tenho a noite inteira aí para discutir com vocês sobre o que vocês quiserem se aprofundar mais. Dentro do que o OAB permitir, claro, né? A Edenir, ela falou para mim assim, antes de a gente vir, falou assim, olha, não fale muito, né? Não fale muito, mas eu já estou falando bastante, né, Edenir?
Foram só 40 minutos, eu estou cronometrando, tá? Eu falei para você que não passava de 3 horas. Vamos lá.